por onde anda e o que faz o evangelista Natanael Balé? Eu sinto a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando de mim e da minha família. Hoje são 10 de julho de 2024. Irmãos, eu trago para vocês agora aqui algumas informações sobre o Natanael Balé, por onde ele anda e como ele está. Todos vocês sabem que o Natanael Balé, desde que foi pego, né, falando naquela igreja lá em São Lourenço, onde ele dizia que estava correndo risco por fazer parte de outro ministério, e ele não só estava correndo risco, como o perigo se materializou. O perigo que ele pensava estar exposto. Pois desde aquela época, desde aquela data, ele tomou um chá de sumiço, como dizem as pessoas. O gestor-presidente não o escala, o gestor-presidente não lhe oportuniza nada. E o que eu trago aqui, irmãos, são relatos, tá? E por que eu trago? Porque são relatos checados por mais de uma pessoa. Por pessoas diferentes e pessoas em ambientes diferentes, tá? Então começa assim. Irmão Josué Augusto, o senhor sabia que o Natanael Balé teve que pedir perdão agora na reunião da convenção de fevereiro? Deve ser naquela reunião de ceia, onde os obreiros aí se reúnem, né? Pedir perdão. E eu perguntei a esse obreiro, qual a razão alegada para que o Natanael Balé pedisse perdão? Não sei, irmão Josué. Fui informado por uma fonte sem maiores detalhes. E eu fiz uma segunda pergunta. Me diga, por gentileza, se ele foi coagido ou se foi de livre e espontânea vontade, talvez para satisfazer a vontade e as determinações da gestão de Ailton José Alves. O obreiro me falou mais uma vez, irmão Josué, a informação que eu tenho é a de que ele se dirigiu à convenção e pediu perdão, tá? Eu, preocupado, procurei outras fontes e aí, irmãos, outras informações escabrosas me chegaram sobre o Natanael Balé. Irmão Josué Augusto, na área 17, agora no mês de maio, olhem como isto tudo é grave. O Natanael Balé estava na ceia, aqui na área 17, onde o coordenador é o Marcelo Teles. E quem estava dirigindo a ceia foi o Cândido de Freitas, gestor, coordenador do setor de São Lourenço. Natanael Balé estava no púlpito, ele foi apresentado pelo Cândido de Freitas, mas não recebeu sequer a oportunidade para orar. Entrou mudo e saiu calado. Uma segunda informação, entenderam, irmãos? Cadê? Tem uma terceira para você. Cadê a solidariedade desses homens? Cadê a hombridade? Cadê o companheirismo? Cadê a responsabilidade mútua? Esses homens são cooperadores, são servos. Inclusive o Natanael Balé era, porque ele disse que sentia as mãos de Deus sobre as mãos de Ailton cuidando dele. E se Ailton retirou as mãos, ele penosamente está vivendo uma vida, não é, digna de misericórdia. Uma terceira informação sobre Natanael Balé. Irmão Josué Augusto, a informação que se tem é que o salário de Natanael Balé baixou para R$ 1.800. Além de ser R$ 1.800, o Natanael Balé, para receber esse dinheiro, tem que se dirigir ao templo central. E quando chega lá, para ouvir humilhações e reclamações dessa gestão. E outra, irmão Josué, ele passa até 3 meses sem receber o salário. E isto não é novidade, porque a viúva do pastor Almeida, quando ele morreu, só recebeu depois de 6 meses, e quem fez gestão junto a essa administração para que o salário dela fosse pago foi o doutor Miguel. Quando o doutor Miguel foi lá e ameaçou entrar com uma ação judicial, num prazo de 6 meses após a morte do pastor Almeida, foi que começaram a pagar a pensão da viúva Luísa do pastor Almeida. E não a reclamação de salários atrasados,
Não é somente essas não, irmãos. Falei, estou indo a uma cidade e quero ir com o pastor Djalma Tomás para a casa de um pastor que ele tem muito a revelar, tá? E assim, por problemas outros, o pastor Djalma Tomás não está podendo ir, mas nessa semana eu acho que eu vou com outra pessoa, tá? Apesar que eu queria muito ir com o pastor Djalma Tomás. Uma terceira informação sobre Natanael Balé, meus irmãos. Essas informações, como eu falei, são relatos checados por mais de uma fonte, tá? Então, em função desse baixo salário, eu trouxe uma informação aqui que o irmão dizia, ó, irmão Josué, ele está depressivo, deprimido, até o carro ele trocou, porque visivelmente ele está passando por dificuldade financeira. Publiquei aqui. E agora essa outra fonte me chega e me faz esse relato e disse, irmão Josué, a situação dele é tão penosa que quem está ajudando em suas despesas, em sua manutenção, são os amigos dele, ou aqueles que conhecem a realidade. E uma das pessoas, olha só, que estão ajudando a Natanael Balé se manter, chama-se Elian Oliveira. A cantora Elian Oliveira, que é vítima também dessa tirania, dessa ditadura. Sabendo dessa dificuldade que o Natanael Balé está passando, esteja lá onde ela estiver, está mandando uma pensão. A informação que eu tenho é essa. E a pessoa garantiu que era verdadeira para Natanael Balé, porque eram muitos amigos antes e continuam sendo. E agora talvez mais do que nunca, porque são participantes de uma coisa em comum, que é a punição proveniente dessa gestão. Homem de Deus, pastor Ailton José. Então, irmãos, é isso aí, tá? Essa informação aqui que eu trago para vocês, como eu falei, são informações advindas de mais de uma fonte. E deixa eu dizer a você, se eu fosse trazer aqui todos os relatos, eu publicaria 3 ou 4 vídeos por dia. E vai chegar a esse ponto, porque são informações todo mundo quer. O andamento de tudo que a gente tem falado aqui, o acompanhamento. Agora, dito isto, eu queria mandar um recado para o coordenador da área 51, lá em Camaragibe, lá onde Natanael Balé, não é, mora, tá? E foi lá em São Lourenço onde ele foi flagrado pregando em outra igreja, e gravaram e mandaram para a gestão de Ailton, e a gestão de Ailton puniu. Estão me dizendo que o coordenador da área 51 já recebi várias reclamações dizendo que o povo não está mais lhe aguentando, Valdomiro Elias. E até me disseram algumas particularidades, as quais eu prefiro não relatar e não entrar, como eu falei para os irmãos, porque são detalhes particulares, mas que de qualquer maneira são assim compatíveis com a vida, né, do homem que lidera uma igreja, como Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E em outra ocasião, Paulo disse assim, olha, sede o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, não é verdade? Então, Valdomiro Elias, procure corrigir a sua rota, tá entendendo? Procure, eu não vou dizer aqui o que é, você deve saber o que é, irmãos. Vocês devem saber, vocês que são líderes, saibam vocês que sobre a gente, as pessoas ficam nos observando. Quanto mais vocês, que estão ali na frente, liderando, tá? E estão assim com atitudes que não são condizentes com a vida de um crente, imagina com a vida de um obreiro. Então, como eu falei, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Valdomiro Elias. Eu denunciei aqui sobre o uso indevido dos ônibus da cooperativa que você usava apoiando um candidato a vereador e que tinham dado até emprego a pessoas suas, tá? E assim, né, os cooperados eram oprimidos, suprimidos os seus direitos e obrigados a colocar ônibus de graça para levar os seus membros para os diversos locais de culto. Ônibus dava despesa, eu falei aqui, de pneu, de combustível, né, de manutenções diversas. E esses irmãos faziam de graça por interesses entre você e outras pessoas, tá? E agora a informação que me chega, e nessa informação eu quero lhe fazer uma pergunta, Valdomiro Elias, é que a cooperativa foi fechada.
E se foi fechada, significa 80 pessoas sem emprego, sem renda. Aí eu pergunto, se eles lhe serviram durante tanto tempo, você agora é capaz, através da gestão da IEADPE, socorrer esses irmãos e verificar as suas necessidades, como é que eles estão, se estão passando necessidade, se precisam alguma coisa, porque estão sem renda. Quando tinha, a igreja usava seus ônibus. E agora, Valdomiro Elias? Então, é um conselho que eu lhe dou, não vou entrar em detalhes sobre sua vida particular, tá? Mas assim, é um recado que serve de alerta para você. Então, irmãos, eu continuo aqui falando a voz das ovelhas. Vou chegar a todas as informações que me tem mandado, tá? Informações significativas, informações que rebatem na administração geral da IEADPE. Então é isso, que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima vista, se Deus quiser.